Presidente do Senado contraria presidente da Câmara e decide instalar comissões mistas para análises de medidas provisórias. Deputados aprovam projeto para favorecer réu em caso de empate no Supremo Tribunal Federal. Lula visita projeto de submarino nuclear no Rio de Janeiro e fala em parceria público-privada. E o caos sem fim na capital paulista. Greve do metrô continua e passageiros sofrem durante todo o dia. O RB Notícias da Rede Brasil está começando agora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu nesta quinta-feira retomar as comissões mistas, formadas por deputados e senadores, para análise de medidas provisórias enviadas pelo presidente Lula ao Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reagiu à decisão e diz que o Senado perde a razão e usa truculência. Durante a pandemia da Covid-19, as comissões mistas foram suspensas e as MPs vão à análise diretamente ao plenário da Câmara dos Deputados. A crise na relação entre Pacheco e Lira já começou quando o presidente do Senado propôs o retorno das comissões mistas para análise de medidas provisórias antes de seguirem a votação nos plenários, no início de fevereiro. Hoje, Pacheco decidiu retomar as comissões mistas para análise de medidas provisórias enviadas pelo presidente Lula ao Congresso Nacional, afirmando que o Senado é a favor do restabelecimento do que é previsto na Constituição. Já votamos algumas. Essa semana nós votamos, a semana passada, medidas provisórias no rito excepcional, em que não há comissão mistas, né? Então nós já votamos algumas medidas provisórias nesse sentido, dessa forma. Então, as medidas provisórias do governo anterior, nessa forma, não há problema algum, até porque já contam um prazo muito considerável, é preciso que elas sejam apreciadas. Agora, com o novo governo, uma nova legislatura, já com o fim da pandemia, é preciso que se retome a ordem constitucional. Foi esse o entendimento da mesa do Senado e eu espero também que seja o entendimento da mesa da Câmara dos Deputados. Já Arthur Lira disse que está disponível para conversar e chegarem a um consenso. E eu aqui continuo, presidente Pacheco, com toda boa vontade, de sentarmos eu e o senhor, presidente do Senado, não senadores com mais radicalidade na condução desse tema, para que a gente chegue num consenso. Mas a medida desagradou o presidente da Câmara. Ele ainda acusou o Senado de truculência. Propôs um texto, mudou o entendimento. E agora vem com a truculência, unilateralmente querendo instalar comissões mistas, e eu repito, que são antidemocráticas, infrutíferas e palco de negociação de matérias que sempre trouxeram dúvidas e névoas para as medidas provisórias. E quem tem mais detalhes sobre este clima tenso entre o Senado e a Câmara é o comentarista Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. Quem vai conter o presidente Arthur Lira da Câmara Federal? O presidente da Câmara e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão divergindo há cerca de um mês sobre o rito das medidas provisórias do Congresso. O presidente Pacheco quer cumprir a Constituição e diz que vai fazê-lo agora, vai nomear as comissões, a Comissão de Economia Mista, e vai botar o relator e vai tocar para frente. O Lira disse que vai segurar na Câmara. O Pacheco quer cumprir a Constituição, o Lira não. E o Lira disse mais hoje, que se o Supremo decidir o contrário, ele não vai cumprir. Então quem é que o presidente da Câmara pensa que é? Deputado de Alagoas. Quem ele pensa que é? A não ser um representante do povo, pago pelo povo. O que ele come, o que ele veste, é pago pela população brasileira. E ele acha que é o rei da cocada preta. Tem 20 medidas provisórias paradas na Câmara e no Senado. A medida provisória dura 90 dias. Se ela não for votada em 90 dias, ela caduca. As medidas estão se acumulando e eles estão discutindo o sexo dos anjos.
O que faz o Padilha, que é o coordenador político do governo, que é uma espécie de algodão entre cristais, que não vai lá para ajudar a resolver essa questão em definitivo? Por que o presidente Arthur Lira está fazendo isso? Para reiterar a sua posição de líder e possível negociador de cargos do segundo e terceiro escalão? Porque foi retirado dele o orçamento secreto que passou para o governo? Ele tirou o poder? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto para favorecer o réu em caso de empate no Supremo Tribunal Federal. A proposta agora segue para o Senado. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece que todos os julgamentos de matéria penal no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça que terminarem em empate devem favorecer o réu. A matéria seguirá para votação no Senado e teve votos contrários. Várias brechas ali que podem, na verdade, aumentar a impunidade. Eu acho que essa é a grande questão aqui. Nós não tivemos tempo de discutir essas brechas. Então, essa decisão do STF, no plenário, nós ficamos com uma brecha enorme de aumentar a impunidade, justamente por conta que quem vai para o STF é quem tem recurso. A gente aqui não está defendendo o cidadão mais pobre. O projeto foi aprovado de forma simbólica, sem identificação de como cada deputado votou em uma votação rápida no plenário. O texto nem sequer foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça com a urgência aprovada na noite anterior. O autor da proposta, Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, disse que a medida vai promover a justiça. Vem para resolver um problema. Em caso de empate hoje, em matéria, por exemplo, de habeas corpus, já se define favorável ao réu. Há, inclusive, previsão no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O que o projeto faz? Tão somente estende para as decisões de matéria de caráter penal e processual penal a mesma lógica, submetendo-se à Constituição Federal, onde está consagrado o princípio da presunção de inocência. A discussão do projeto ganhou força a partir do julgamento no STF do ex-deputado André Moura, do União, que foi líder do governo Michel Temer. Em um de seus processos, em setembro de 2021, o julgamento terminou em empate por 5-5. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta manhã, no Rio de Janeiro, o programa de submarinos da Marinha, no Complexo Naval de Itaguaí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na manhã desta quinta-feira no Complexo Naval de Itaguaí, litoral sul do Rio de Janeiro, para visitar o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub, projeto de responsabilidade da Marinha, criado em 2008 por meio de uma parceria firmada entre o Brasil e a França. Desenvolvido para a construção das embarcações, o ProSub utiliza da transferência de tecnologia entre os países para o desenvolvimento de 4 submarinos convencionais da classe da embarcação francesa Scorpion e a fabricação do primeiro submarino brasileiro de propulsão nuclear, com conclusão prevista para 2029 e lançamento para 2033. Para este projeto, a Marinha precisa de mais 2,1 bilhões de reais. Nós precisamos começar a pensar um pouco do ponto de vista positivo. Se não tem dinheiro, vamos ter que arrumar. Sabe? Se não tem dinheiro e tem fundos que não são utilizados, vamos tentar utilizar. Se não tem dinheiro do orçamento para implicar, vamos arrumar parceria com a iniciativa privada para que a gente possa construir PPP e fazer os investimentos que o Brasil precisa. Atualmente, o Brasil possui 5 modelos de submarinos operando em alto mar: Tupi, Tamoio, Timbira e Tapajó, além do Ticuna. Os próximos navios serão o S-42 Toneleiro, previsto pela Marinha para ser lançado ainda este ano, e o S-43 Angostura, com previsão para 2024. E a seguir, quinta-feira caótica para o paulistano. Greve do metrô afeta 4 milhões de passageiros e faz trânsito bater recorde na cidade. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.